pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos conversar sobre a diferença entre o desvio de função e o acúmulo de função. As duas funções podem ser muito parecidas, mas na verdade elas são diferentes e geram direitos diferentes para o funcionário. Então, se esse assunto te interessa, fica aqui comigo no vídeo para entender melhor. Pessoal, então como eu falei aqui no começo do vídeo, são situações diferentes. Apesar da semelhança no nome e também no dia a dia elas poderem ser confundidas, são situações diferentes que geram direitos diferentes para o funcionário. Mas antes de eu explicar quais são os direitos em cada uma das duas situações, vamos entender o que elas são, né? Às vezes você está passando por uma dessas situações na empresa e a gente precisa entender se ela se encaixa como um desvio de função ou como um acúmulo de função, tá certo? Então essa é a primeira etapa, vamos entender em qual dessas duas alternativas que é a situação que você está vivenciando na empresa se encaixa. Primeiro, então, para a gente entender, o desvio de função, ele acontece quando um funcionário ele exerce uma atividade diferente daquela que ele foi contratado para exercer. Então, vamos supor que o funcionário ele foi contratado para exercer a função A. E aí, no dia a dia, no decorrer do contrato de trabalho, a empresa vem exigindo que ele faça atividades diferentes. Ele está desviando daquela atividade que ele foi contratado e está exercendo outras no dia a dia. Isso é o desvio de função. Agora, quando ocorre o acúmulo de função, não é essa a situação que se verifica. A situação que se verifica é a seguinte: a pessoa ela está executando as suas atividades e, além disso, lhe é dada outras atividades que ela precisa desempenhar. Então, ela exerce aquela para a qual ela foi contratada e, além disso, ela vai somando várias outras atividades no seu dia a dia. Então, conforme vai passando o contrato de trabalho, a empresa vem repassando novas responsabilidades, novas funções e principalmente funções que sejam diferentes daquela original, assim, que não pertençam àquela original, porque de certa forma é natural, que uma pessoa no começo do contrato de trabalho, ela exerce uma função A e tem algumas certas limitações dentro dessa função, porque ela ainda está aprendendo como executar o trabalho. E conforme o tempo vai passando, ela começa a ter uma desenvoltura melhor, uma capacidade maior e executa aquela função A de uma maneira mais completa, mas ela segue exercendo aquela função A. Ela não desvia, ela não acumula, ela não soma outras funções a isso. Ela simplesmente executa de uma maneira um pouco mais completa, mais ampla, de maneira que realmente seja feita aquela função A no seu todo. Agora, quando ela acaba acumulando outras funções, aí sim ocorre então um acúmulo de função, que é uma irregularidade. Então, a semelhança que o desvio e o acúmulo de função têm entre si é que ambos são irregulares, A empresa ela não pode pedir que o funcionário se sujeite a essas duas situações, porque a lei fala que isso é incorreto. E tanto o desvio quanto o acúmulo, eles devem ser remunerados. Então agora vamos para a segunda etapa do vídeo para entender qual o direito dessa pessoa que está passando por uma situação de desvio de função ou então de acúmulo de função e o que ela pode fazer diante disso. Como eu falei, então, perante a lei, essas duas situações não estão ok. As duas situações são irregulares. Mas a CLT, que é o conjunto das leis trabalhistas, ela não tem um artigo específico para tratar. Um dos artigos que se encaixa nessa situação é o artigo 468. Ele fala que as alterações no contrato de trabalho precisam de mútuo consentimento. Ou seja, as duas partes daquela relação, elas precisam concordar com aquela alteração. Por que isso é importante? Porque isso significa que se a pessoa vai passar a exercer uma função diferente daquela para a qual ela foi contratada, ela precisa formalmente aceitar essa mudança de função para que não seja, então, um desvio de função. Assim como quando ela foi contratada para exercer uma função A e depois foi se acrescendo outras responsabilidades, outras funções, principalmente funções muito diferentes, também há necessidade de que haja uma alteração do contrato e, se for o caso, uma concordância de ambas as partes, então uma formalização dessa alteração, para que não se enquadre como um acúmulo de função.
né? Então, todas essas duas alterações, se de fato elas forem ocorrer, elas precisam da concordância da empresa e do empregado e precisam ser formalizadas. Por isso que nós mencionamos, então, aqui esse artigo. Mas, como eu falei, a CLT ela não prevê um artigo específico para tratar dessas duas situações. Então, alguns direitos que a gente pode pedir em um processo judicial, e aí, claro, depende sempre das provas, das testemunhas, dos documentos e também da análise do juiz e do desembargador, né? O processo a gente sempre faz os pedidos e depende, com certeza, da prova dele, da análise do juiz a respeito dessa situação, mas é sim possível fazer pedidos inerentes a essa situação do desvio de função. O que é possível pedir nessa situação para as pessoas que estão com desvio de função? Através de um processo judicial, é possível pedir a diferença de valor, inclusive essa diferença de valor incidindo sobre verbas rescisórias e outros direitos que a pessoa vá porventura receber, né? Como, por exemplo, a FGTS, multa de 40%. Então, é possível pedir um acréscimo, né, de valor, essa diferença de valor pelo fato desse trabalhador estar exercendo outras funções para a qual ele não foi contratado, né? Inclusive, se verificar que na situação daquele funcionário há um abalo moral, há algum tipo de prejuízo, algum tipo de situação que afete realmente a moral, né, desse trabalhador, também de repente é possível verificar um pedido de indenização por danos morais. Então, cada caso precisa ser estudado de uma maneira um pouco mais individual para a gente conseguir fixar de fato quais os pedidos que vão ser feitos, principalmente considerando que a CLT, né, ela não prevê um pedido específico, de um valor específico para essa situação. Então, é necessário que um advogado ele faça uma análise um pouco mais detalhada para verificar como é que ele vai encaixar essa situação do desvio de função em, de fato, um pedido, né, que vai gerar um direito para esse trabalhador e, consequentemente, uma compensação financeira. Outra situação também é o acúmulo. As pessoas que estão também com acúmulo de função também podem fazer um processo judicial para buscar os seus direitos, e nesse processo judicial, de forma muito similar até ao desvio de função, também poderia ser eventualmente cobrado um acréscimo de remuneração, né? De maneira que se remunere aquelas outras funções que a pessoa está exercendo e que não há uma remuneração propriamente dita, né? Durante o decorrer do contrato de trabalho, não houve uma remuneração propriamente dita para pagar, né? Para compensar esse funcionário por esses outros serviços que ele acabou acumulando. Então, também seria possível, né? Claro, analisando todo o caso concreto da pessoa, verificar a possibilidade de fazer, então, esse pedido de um acréscimo salarial, uma remuneração extra, de maneira que esses trabalhos extras, esses trabalhos acumulados que a pessoa acabou tendo durante o decorrer do contrato de trabalho fossem também pagos, fossem também compensados. Isso tudo também pode gerar também, a depender do caso concreto, novamente é necessário que o advogado analise uma indenização por danos morais. Então, é sempre necessário que um advogado ele verifique a realidade daquele contrato de trabalho e as situações que aquele funcionário passou, para então realmente fixar, olha, no seu caso é possível a gente pedir esse direito determinado ou aquele outro direito determinado. O objetivo aqui no vídeo é a gente trazer uma ideia geral de alguns direitos que poderiam ali, que rondam essa situação, digamos assim, né, que fazem parte dessa situação e que poderiam eventualmente serem pedidos em um processo trabalhista. Mas não dispensa de maneira alguma uma análise detalhada do caso em concreto, para que um advogado especialista na área trabalhista possa fixar junto com o cliente quais são os direitos mais viáveis de fato se pedir em um processo judicial, considerando a chance de êxito, considerando inclusive o posicionamento, né, da cidade, da vara em que o processo vai ser feito, do tribunal em que o processo vai ser feito. Então é necessário sempre essa análise um pouco mais minuciosa, mas a ideia aqui era trazer essa informação para vocês de que tanto o desvio quanto o acúmulo perante a lei são situações irregulares. Então precisa sim, né, que seja feita às vezes uma alteração do contrato de trabalho, se há, né, com o consentimento do funcionário, então essa alteração seja feita, ou então que para aquelas pessoas que estão numa situação de desvio ou estão numa situação de acúmulo, que seja avaliado um acréscimo, né, um pagamento para remunerar todo esse trabalho que é desempenhado por elas, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, então, desse vídeo. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem com seus colegas e se inscrevam aqui no nosso canal. A gente posta semanalmente vídeos novos. Fiquem por dentro. Muito obrigada e até o próximo vídeo.